Fala pessoal que nos segue aqui no Teatro em Escala, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre grandes personalidades do teatro, a gente vai voltar lá pra trás, antes de Cristo, né menina? Sim, vamos falar sobre Eurípides, então roda a vinheta. Bom, a gente sabe que a história do teatro grego ela é bem extensa e bem complexa. Pelo menos pra mim é bem complexa. Eu acho lindo. Eu acho lindo também, mas é complexo, gente. Hoje a nossa personalidade, Eurípides, nasceu antes de Cristo por volta de 480 anos. 480 anos antes de Cristo. Porque quando a gente vê o AC e eu falei o antes de Cristo, antes dos 480, eu me confundi. Bom, quem foi Eurípides? Bom, o Eurípides ele nasceu em Salamina, né? E ele era filho de proprietários de terras, então ele tinha uma graninhazinha ali. E ele foi instruído pelos sofistas, um dos primeiros tipos de filósofos que a gente teve na nossa sociedade, lá em Atenas. É quase como que se a gente hoje tivesse pais ricos e tivesse estudos em casa com os melhores professores e pensadores que existem hoje. Graças a Deus. É tipo isso. Só que há muitos anos atrás. E Eurípides escreve um pouco diferente de Sófocles. Por quê? Nos textos de Sófocles, a gente vê muito presente os deuses, né? Sim. As decisões e participações na história dos deuses. Eurípides não era muito um cara que tinha esse rolê da crença. Então ele era uma pessoa que ele era mais questionador. Ele era cético mais, né? Ele era mais cético. Então quando ele coloca nos textos deles a presença divina, ele coloca não como alguém que guia a história, igual a gente vê em alguns textos de Sófocles e de outros escritores gregos. Ele dá para os personagens dele um pouco mais de voz ativa, vamos dizer, do dom da fala. Os personagens dele, eles têm uma coisa de... eu esqueci a palavra. Uma capacidade argumentativa muito forte. Isso! A gente se completa muito. Eles argumentam bastante. Então eles são quase que absolutos. Não sei se isso é uma palavra certa. De tipo, ser eles por eles mesmos. Eles não precisam que os deuses cheguem e digam, olha, vai, ou aprovem alguma coisa, entendeu? Eles não querem esses direcionamentos. Eles têm uma ideia mais protagonista nas histórias, né? Exatamente, e mais decisões. Eurípides começa a escrever mesmo aos 25 anos, quando ele escreve sua primeira peça, que é As Filhas de Peleu. Só que ele começa mesmo a ganhar prêmios e ser um pouco mais conhecido só 14 anos depois disso. E aí quando ele começa a aparecer aos holofotes, o Sófocles, que também mora no nosso coração, tipo assim, ele sobe um pouquinho. Talvez por essa mudança mesmo, desse tipo de texto e desse tipo de escrita. Eles eram um pouco opostos. Sim, e é legal pensar que essa escrita, ela representa não só o pensamento do próprio Eurípides, né, mas é um movimento social mesmo. De as pessoas, os atenienses ali, né, a sociedade grega, está cada vez mais, né, a democracia grega crescendo cada vez mais. Então as pessoas ali na Grécia, elas estavam começando a querer desenvolver mais esse protagonismo em suas vidas, né? Esse pensamento crítico, argumentativo. Sim. E isso refletia muito da forma como que eles consumiam o teatro. Sim, e por isso mesmo as peças do Eurípides, elas têm uma moral social, né? Uma coisa política, socialmente política. E ele fala bastante sobre... Na verdade, não é que ele fala e traz bastante sentimentos reais da pessoa. Então, umas coisas mais psicológicas do ser humano mesmo. Não é só um pouco elevado. Alguns textos gregos são meio elevados, assim. Enfim, ele traz uma coisa mais humana, eu acho. Eu sinto isso quando eu leio algumas coisas. Algumas obras que talvez sejam algumas das mais conhecidas do Eurípides, uma que a gente gosta bastante é Medeia. Muito boa. Tem alguma que mora no seu coração? Electra. Eu gosto... Não é a da Marvel, tá? É Electra de Eurípides, ok? De Eurípides. As Bacantes também é uma que a gente tem algumas montagens bem polêmicas, né? Sim, verdade, com certeza. Aqui em São Paulo.
dia a gente fala sobre isso, Brasil. E muitas outras. E Eurípides faleceu em... É Pela ou Pela? O nome da cidade eu não sei. Tomara que seja Pela. Enfim, ele falece em Pela em março de 406 anos antes de Cristo. Algum outro ponto que você queira destacar? Eu acho interessante a gente pensar, só pra gente finalizar, é que o filho dele, após a sua morte, começou a lutar, né, e trabalhar para que as peças do trabalho do seu pai fossem propagadas pela sociedade, e ele conseguiu a vitória de grandes duas peças que foram muito sucesso, que foi as Bacantes, que a gente já comentou, e Ifigênia em Aulis, que é um elogio aí ao humanismo, que foi um movimento social, filosófico que estava começando, né? Sim. Não sei se a gente chegou a falar isso, mas só para deixar explicado, quando o João fala que ele teve algumas vitórias, é porque na Grécia eles tinham muito o hábito de ter festivais onde esses textos que Sófocles, Eurípides e muitos outros escritores daquele tempo, eles escreviam e as peças eram encenadas, os textos eram lidos e tudo mais. Então foi aí que o filho dele continuou com esse caminho e ganhou algumas vitórias nos textos deles. Exatamente. Tem um jogo de videogame que chama Assassin's Creed Odyssey, que tem, né, a mitologia do jogo, mas que ele mostra muito essa questão desses personagens. Tem o Eurípides e o Sófocles e outros dramaturgos durante a trama. E se você já jogou, você vai ver lá. É muito legal porque mostra exatamente como era. Existem vários vídeos de historiadores elogiando o trabalho de pesquisa histórica do jogo. Muito legal. Então isso é uma dica, se você gosta de jogar, né? O João te deixou uma dica. E leiam os nossos escritores gregos, porque traz muita coisa diferente do que a gente está acostumado hoje em dia. E a gente tem textos sobre Eurípides e alguns outros escritores no nosso blog, teatroemescala.com. Temos vídeos no canal, então sinta-se à vontade para navegar por aqui. Instagram, @teatroemescala. Podcast a gente está fazendo também em todas as plataformas de streaming disponíveis hoje no Brasil. Não esquece de seguir também nossos queridos produtores, @Lebre Produções, que é o Pedro e o Vinícius, queridíssimos. Que fazem os nossos vídeos e produzem muitas outras coisas se você quiser produzir o seu conteúdo ou fazer fotos incríveis. Grande beijo, gente!